As seleções sul-americanas tinham ameaçado boicotar o Mundial de 1962 caso ele voltasse a ser atribuído à Europa, como sucedera com as edições de 54 e 58. A Argentina parecia ser a possibilidade mais séria. Podemos começar o Mundial amanhã. Já temos tudo, disseram os argentinos no Congresso de Lisboa, da FIFA, em 1956, onde decorreram as votações. No dia seguinte, Carlos Dittborn, o líder da candidatura chilena, assegurou o Mundial com uma frase histórica. Es porque no tenemos nada que queremos hacerlo todo. Nasceu em Lisboa a ideia de que os mundiais deviam servir para alavancar o desenvolvimento de infraestruturas nos países que mais delas precisavam. Mas a dimensão épica do Mundial chileno ainda estava para ser verdadeiramente testada. A 22 de maio de 1960, 2 anos antes do pontapé de saída, o Chile foi arrasado pelo maior terremoto de que há registro na história da humanidade. Com o epicentro a sul de Santiago, o tremor de terra provocou vários tsunamis por todo o Pacífico, até ao Havaí ou à Nova Zelândia, causando mais de 500 mil mortos, desalojando 2 milhões de pessoas e incapacitando 4 das 8 cidades-sede previstas. O Mundial de 1962 decorreu assim em apenas 4 estádios, em Santiago, Rancagua, Viña del Mar e Arica. No plano futebolístico, a seleção chilena foi entregue a Fernando Riera, o treinador que tinha feito nome aos comandos do Belenenses em Portugal. Riera, que voltaria ao nosso país depois do Mundial, mas para se ocupar do Benfica, não seria o único treinador conhecido do público nacional a marcar presença na prova. O mítico Helénio Herrera, que sucedera a Riera no Restelo, foi ao Mundial à frente da Espanha. E Alejandro Scopelli, que por cá já orientara Belenenses, Flóculo Porto e Sporting, surgiu como selecionador do México. Quem voltou a não estar foi a seleção portuguesa. Se o Real Madrid de 58, como vimos ontem, só colocara um jogador na fase final do Mundial da Suécia, em 1962 o destino dos campeões europeus foi ainda pior. Após 5 títulos continentais seguidos dos madrilenos, o Benfica interrompeu-lhes a hegemonia, vencendo a Taça dos Campeões em 1961 e 1962. Mas nenhum futebolista dos encarnados pôde jogar a 7ª edição do Campeonato do Mundo. Um dos grandes ausentes do Mundial acabou assim por ser Eusébio. Após o sucesso ante o Real Madrid, na final da Taça dos Campeões de 1962, o moçambicano guardara como um troféu precioso, dentro dos calções, a camisola do seu ídolo, Di Stéfano. Mas, ao contrário do agora espanhol, que finalmente se estreou no Mundial aos 35 anos, Eusébio não chegou lá. E o adeus português ao Mundial de 62 aconteceu precisamente na tarde em que o King fez o primeiro jogo de quinas ao peito. A 8 de outubro de 1961, uma derrota por 4-2 contra os amadores do Luxemburgo deixou a seleção com a obrigatoriedade de vencer fora a Inglaterra para se apurar. Não aconteceu. E Eusébio ainda teve de esperar mais 4 anos. À conta disso, acabou por perder a bola de ouro do France Football para Masopust, o checoslovaco que brilharia nos relevados do Mundial. Só a ganharia em 1965, 3 anos depois. O Mundial do Chile não terá sido o primeiro onde houve jogo sujo, mas foi aquele em que a sua evidência foi mais veementemente condenada. Nos 2 primeiros dias de competição, em 8 jogos, houve 4 expulsões e 3 pernas partidas. O jugoslavo Mujic nem foi expulso por uma entrada com que fraturou a perna ao soviético Dubinski, mas foi suspenso pela sua própria federação e, desde logo, enviado para casa. No Argentina-Bulgária, o árbitro espanhol Juan Gardiazabal apitou 69 faltas. Uma barbaridade. E quando, na segunda jornada, se encontraram Itália e Chile, temia-se o pior. Alguns jornalistas italianos tinham sido expulsos do Mundial por causa de artigos em que se queixavam das más condições de trabalho e de vida, descrevendo a capital chilena como um pesadelo e os seus habitantes como uma espécie de homens das cavernas. Isso foi logo aproveitado pelos jornais locais para inflamarem o sentimento nacionalista em torno da sua seleção. Antes do jogo, a FIFA ainda substituiu o árbitro que estava nomeado, o mesmo espanhol Gardiazabal, pelo experiente inglês Ken Aston. Mas não só o juiz não foi capaz de evitar a que ficou para a história como a Batalha de Santiago, o jogo mais feio da história dos Mundiais, como até terá, de certa forma, contribuído para o desfecho com uma atuação caseira e branda face ao comportamento da equipa da casa. No final, Aston culpou os fiscais de linha. Levei com um mexicano e um americano que não eram grande coisa, disse. Era eu contra os 22 jogadores. Aos 4 minutos, Aston expulsou o italiano Ferrini, que respondera a uma agressão não detectada por parte de Lionel Sanches. O jogador italiano recusou-se a sair do campo e teve de ser levado para o balneário pela polícia, depois de uma interrupção de mais de 10 minutos. Mas Sanches,
que era filho de um pugilista profissional, não se ficou por aí. Com um gancho de esquerda, partiu o nariz de Maschio, o capitão italiano. A seguir, socou David, que respondeu à agressão e foi expulso também. O desafio, que os chilenos ganharam por 2-0, jogando 11 contra 9, transformou-se num exercício penoso em que, mais do que na bola, os jogadores tentavam acertar uns nos outros. Stanley Rouse, o presidente da FIFA, chamou os capitães das 16 seleções finalistas ao hotel em que estava instalado para lhes pedir mais juízo. Não valeria de muito, como veremos amanhã, quando o Mundial voltar ao bar.